Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. O Esfera Podcast vai falar sobre aposentadoria e nós trouxemos uma especialista em direito previdenciário, a doutora Edinalva Costa, que tem anos de experiência, é conceituada na nossa capital e trabalha há muitos anos com essa temática, né, de previdenciário. Você que está pensando em se aposentar, você que quer fazer o planejamento para sua aposentadoria ou você que já é aposentado, aproveite esse episódio para tirar todas as suas dúvidas ou o essencial para que você não seja prejudicado e acabe tendo seus direitos garantidos. Não é isso, doutora Edinalva? Sim, Silvio. Aqui a gente está trazendo esses esclarecimentos para que possa transmitir aí um pouco da legislação, dos direitos previdenciários, para que os segurados possam alcançar esse direito com menos dor de cabeça, com mais resultados e, às vezes, com uma aposentadoria mais significativa do ponto de vista também financeiro. Nós estamos aqui em metade do ano de 2025, né? É julho de 2025, e muitas alterações foram feitas nos anos anteriores, né, sobre previdência, tanto no INSS quanto nas previdências especiais, né, dos servidores públicos também, das especiais e das que são para servidores públicos, no regime, vamos dizer assim, geral do servidor público, né, para colocar dessa forma. Essas alterações, as pessoas precisam ficar atentas a elas ou quem já tinha, já existia essa questão de direito adquirido ou mudou para quem ainda não aposentou de fato? Silvio, as alterações é preciso ficar antenados. Por quê? Porque cada alteração na legislação previdenciária, ela tira benefícios, ela tira direitos, né? Então, eu estava dando uma estudada sobre as reformas previdenciárias. Nos últimos 30 anos, aconteceram 6 reformas previdenciárias. E dentre essas 6 reformas previdenciárias, houve, né, perda de direitos, exclusão de algo que já tinha, né? Então, para quem já está, eles trazem as regras de transição, porque não pode trazer regra que vai prejudicar, então vem as regras de transição. Mas para quem vai ingressar no serviço público ou para quem vai lá no INSS começar a contribuir, ser um segurado novo, começar a contribuir, ele já vai entrar na regra nova. E a regra nova, ela já às vezes veio mais endurecida. Então, dentro dos 30 anos, a cada 5 anos, teve uma reforma previdenciária e nessa reforma, direitos foram retirados. Por isso, o segurado tem que ficar de olho para saber o que ele está perdendo e o que ele pode garantir. E muita gente pensa que quando, por exemplo, eu preciso de 35 anos trabalhando para aposentar. Mas não é bem assim, né? Às vezes a pessoa teve alguma licença, alguma questão que aconteceu nesse meio termo, ele teve, por exemplo, ele saiu de um emprego para outro, às vezes ficou alguns dias, às vezes semanas ou até meses que ele não trabalhou, né? E aí ele vai diminuindo esse tempo que ele tem de trabalho dentro desses 35 anos, ou 30, dependendo da aposentadoria especial, ou um pouco mais, né? E aí ele tem que fazer um planejamento com relação a isso para saber de fato qual é a data que ele vai aposentar, né? Tem muito isso de o planejamento ele é necessário. O planejamento é necessário, principalmente hoje, depois de 6 reformas previdenciárias, né? Então, hoje é fundamental planejar. Antes, o servidor público, até 2003, Silvio, ele aposentava com salário contra-cheque. Quem tomou posse até 2003, ele tinha integralidade e paridade, estava tranquilo, ele ia aposentar com salário do contra-cheque. Depois vieram outras reformas que ele vai fazer média. Ele vai fazer média de 80% das maiores contribuições. Ele já não vai saber quanto que é o salário dele. E se no início de carreira o salário dele era baixo e agora ele está com salário bom, ele não vai aposentar com o salário bom de agora, porque vai somar e dividir. Então, ele já vai ficar nessa incerteza. Quanto que vai ser minha aposentadoria? As regras Tem como fazer uma previsão para tem ele como ter uma fazer uma ideia de quanto previsão, vai tem ser? como estimar esse valor. Tem como pegar o dinheiro, calcular, corrigir e aplicar na regra do cálculo.
E aí já dá uma noção para esse servidor quanto que será a aposentadoria dele. E diante do valor, ele vai dizer: eu aposento agora, se eu esperar mais, vai melhorar? Então, o planejamento vai poder trazer essa clareza, E se faltar né? algum tempo até para ele começar a se programar para viver com esse novo salário, né, que é menor do que o que ele recebe hoje, né. Exatamente. Olha, eu tive um caso, né, um exemplo aqui para ilustrar, de uma pessoa que estava no serviço público, ganhando 4.800 e pouquinho, e foi aposentar na regra nova agora. E a regra nova agora é 60% da média. Então, ela entrou na regra de 60% da média. E ela ficou com aposentadoria de 1.900. Mas como ela fez tudo, né, sozinha lá no IGPREV, depois foi que ela foi me procurar, a gente está fazendo um estudo para saber se realmente tem como melhorar essa média. Então tem Se como fazer uma tem revisão, como fazer uma revisão. mas não é Hum, indicado a pessoa fazer por conta própria e acabar sendo prejudicada, né, tem que procurar um advogado. Exatamente, alguém que tem conhecimento, buscar ajuda, busca um profissional especializado que É vai te porque o ajudar, o Instituto de né? Previdência, ele nunca vai favorecer você, né, a tendência é ele colocar sempre para o mínimo, né. Ele vai fazer na regra, ele não vai fazer. Lá no INSS, por exemplo, na instrução normativa, diz que é para fazer a simulação e ver qual o melhor benefício. Mas são várias regras Mas de eles fazem transição, só com as informações que né? eles já têm lá registradas, se faltar alguma coisa não vai entrar, né. Exatamente. O que tem no banco de dados está registrado no banco de dados, ele vai utilizar. E o que não tem. E no planejamento, Silvio, é importante porque você vai trazer todas as informações dos seus vínculos. Se você teve um tempo, por exemplo, que serviu o exército, esse tempo não está no IGPREV. Você pode levar esse tempo, você pode levar para o INSS. É preciso você pegar a documentação e averbar esse tempo lá. Senão não vai contar, Às vezes algum tempo que você né? trabalhou de carteira assinada que não averbou ainda para averbar, ou o Exatamente, tempo que né? você trabalhou sem ter a carteira assinada, tem como aproveitar esse tempo? Reaver Sim, esses tempos? sim, que você pode aí regularizar, entrar com ação trabalhista, regularizar ou ter uma sentença trabalhista. Às vezes você tem tempos para sua aposentadoria que você nem imagina que vai aposentar com aquele tempo, E ele né? pode reduzir esse tempo que você ainda tem para trabalhar para frente, E né? aproximar você da saída da aposentadoria. E às vezes tem muito servidor público que quer fazer uma transição de carreira. E o planejamento vai ajudar ele a fazer essa transição de carreira. Porque às vezes ele está pensando que a aposentadoria dele está bem distante. E com o planejamento, ele traz toda a realidade, todo o histórico funcional dele, todos os vínculos de trabalho que ele teve. E a gente pode aproveitar, que às vezes o Instituto não vai aproveitar, porque não consta isso lá. É. Mas a gente documenta e leva para lá, Tem muita né? gente que às vezes nem sabe, mas, por exemplo, pensei, ah, servidor público ele vai aposentar pelo serviço público e o privado pelo INSS. Mas na verdade tem duas questões distintas aí. O servidor público ele pode aproveitar tempo na iniciativa privada que ele trabalhou de carteira assinada para aposentar no serviço público, não é Sim, isso? sim, E muitos servidores públicos que estão, eles são contratados. E esses eles não aposentam pelo Instituto de Previdência do Estado, ou do município, né? Eles aposentam pelo INSS também, né? São servidores exatamente, públicos, mas vão aposentar pelo regime geral, não é isso? Então eles podem aproveitar os dois tempos, né? Tanto para um quanto para outro, não é isso? exatamente. E o planejamento, quando você planeja, às vezes, por exemplo, os profissionais de saúde, que eles têm jornadas de trabalho diferentes, os professores, que também têm jornada de trabalho Pode diferenciada. trabalhar em mais de um órgão também, Exatamente, pode ter mais de um vínculo, ou um- trabalhar no privado e no público ao mesmo tempo, né? exatamente, né? Um professor que é concursado no estado do Tocantins e trabalha lá numa escola pública. E no outro período, ele trabalha numa escola privada. Então, na escola privada, ele é CLT, ele vai contribuir com o INSS. No serviço público, ele é concursado. Então, ele pode ter aí duas aposentadorias. E às vezes, ele pode, com o planejamento, ele pode pegar uma fração de tempo do INSS que não está concomitante com o serviço público e trazer para o serviço público e aproximar essa aposentadoria para ele ficar livre daqui e só no outro trabalho lá.
né? Então, tudo isso é possível. Às vezes, a pessoa não sabe, vai lá no INSS, pega a certidão de todo o tempo e traz para cá, para o serviço Sem público, necessidade, sem né? E aí necessidade. perde o tempo para aposentar Perde no o tempo outro. para uma segunda aposentadoria. E o planejamento vai te permitir a entender o que que você pode. Eu digo assim, Silvia, a CTC é um documento tão importante que Fora a que altera no certidão. valor também, né? Exatamente, Então essa né? certidão aí, ela é muito importante. Eu comparo ela como um cheque nominal. Né? A certidão de tempo de contribuição, porque você está trazendo o tempo do INSS para o IGPREV, para completar a sua aposentadoria aqui no serviço público, e o dinheiro vai vir, o INSS vai fazer o regime de compensação para o IGPREV. E nesse regime de compensação, o IGPREV vai utilizar somente o tempo que não está concomitante, que não está ao mesmo tempo com o outro vínculo lá. E se você traz tudo, você perdeu dinheiro e tempo. Né? Então, é importante planejar para você saber qual a fração de tempo você traz para cá. E principalmente se você não entende sobre esse tema, é importante contratar um profissional especializado na área, né? Que vai tirar todas essas dúvidas e fazer esse planejamento para você, né? Isso mesmo. E eu digo mais: tem servidores públicos que têm direito a 2 ou 3 aposentadorias e aí termina fazendo uma e perdendo os tempos, né? Tive, por exemplo, um caso onde a pessoa levou todo o vínculo dele, né? Tinha 20 anos no INSS, levou os 20 anos para o serviço público. Né? Ele era servidor público federal. Ele levou tudo para o serviço público federal. Chegou lá, só 5 anos, não estava concomitante ao mesmo tempo. Então, o Serviço Público Federal, o Instituto de Previdência lá, pegou 5 anos e deixou 15. Né? Com planejamento, foi possível salvar, trazer os 15 anos, deixar no INSS, esperar só 2 anos ele fazer a idade, pegar uma aposentadoria por idade no INSS e levar só 5 anos para o serviço público, onde ele iria aposentar 4 anos depois. Então, é importante demais planejar hoje por conta das inúmeras alterações que sofreu os regimes de previdência brasileiro. E qual o tempo, assim, ideal para mim começar a planejar? Quanto tempo antes de aposentar, mais ou menos, a pessoa está esperando aí para ele começar a fazer esse planejamento? Se na minha experiência de já ter feito vários planejamentos, eu tenho percebido que 5 anos, no máximo 5 anos, antes da aposentadoria, é o ideal. Por quê? Porque dá tempo você arrumar a casa. Eu falo, aposentar é arrumar a casa para você morar, Ah, então esses né? 5 anos é a data limite, né? Eu Você falo, deixar para depois disso aí, já vai você ter. vai complicar. Então é de 5 anos para trás. Então, desde que Exatamente. começou a trabalhar, já começar a planejar, até 5 anos antes de aposentar é um período que dá, assim, quanto antes melhor, né? Exatamente. Mas até 5 anos antes de aposentar já é o limite ali para você começar a se planejar, para você não ter problema para frente, E né? por que que eu digo 5 anos, dentro da minha experiência? Porque a gente já tem feito estudo de casos que a pessoa tinha um tempo rural. E o tempo rural ia complementar a aposentadoria dela no INSS, por exemplo, de 90 para trás. Esse tempo rural não precisa ser indenizado, não precisa. O custo que você vai ter é só mesmo com o advogado para averbar o tempo, né? Você vai investir nos honorários para averbar o tempo. Esse tempo é gratuito para o INSS. Só que para averbar, ele vai demorar mais ou menos 1 ano lá no INSS, mais 1 ano na Justiça. Digamos, se demorar 2 anos e você já está na hora de se aposentar, você vai perder 2 anos. E averbar esse tempo não vai mais justificar porque você já fechou, né? Já fechou o tempo. Então, não vai compensar mais. E se você começar 5 anos antes, você averba esse tempo, traz o tempo rural para cá, no INSS, porque no regime próprio tem que indenizar. Né? Você pode trazer o tempo rural para o regime próprio, para o IGPREV, para outros regimes de previdência próprio, de servidor público? Pode, mas você tem que pagar por esse tempo que você vai trazer. Já no INSS, de 90 para trás, você não precisa. Eu, por exemplo, estou averbando meu tempo. Eu sou filha de trabalhador rural. Né? Então, eu tenho aí 8 anos que eu trabalhei na roça na infância. E eu estou levando minha aposentadoria vai ser pelo INSS. E eu estou levando o meu tempo
para lá, é de 90 para trás. Eu não preciso pagar nada para o INSS por isso, e esses 8 anos vão ser acrescidos no meu tempo de contribuição, Se a pessoa né? trabalhou dos anos 90, dentro dos anos 90, né? De 90 a 2000, e ela trabalhou, ela consegue aproveitar também o tempo No rural, tempo rural, consegue, mas mas daí tem ela que já tem que pagar. indenizar, tanto para o INSS como para o IGPREV. Aí É só de calcula o 90 para tempo. trás que não precisa, Aham. né? E outra coisa também interessante com relação a essa do planejamento, que eu acho que as pessoas têm dúvida, né? Eu particularmente tenho dúvida também, é, tem um tempo que eu não consigo mais aproveitar, por exemplo, nós estamos em 2025. Aí digamos que eu trabalhei na roça, ou de carteira assinada, ou pior ainda, não tem registro nenhum que eu trabalhei. O cara trabalhou freelance, por exemplo, era ajudante de pedreiro, trabalhou num bar como garçom, ou alguma coisa assim. Esse tempo aí, ou trabalhou em alguma empresa que não assinou a carteira dela lá nos anos 90 ou no início dos anos 2000, esse tempo tem algum período que, olha, não dá para aproveitar mais, ou ele pode ir atrás de tudo isso aí? Ele pode ir atrás, mas ele precisa ter prova. Digamos, se ele trabalhou como pedreiro autônomo e ele emitiu alguma nota, né, ele teve um contrato, porque às vezes a pessoa pegou uma obra para executar e fez o contrato. E naquele contrato teria que incidir o INSS, Então, essas né? provas para isso aí só serve se for o contrato, nota fiscal. Porque a maioria da realidade das pessoas aqui na nossa região é o seguinte: ele já não tem nem a carteira assinada. Dificilmente ele vai emitir uma nota fiscal. Às vezes ele não tem nem empresa, né? Trabalhou ali avulso, o cara chamou ele para trabalhar ali uns 2, 3 meses e depois dispensou, né? Às vezes trabalhou mais de um ano, mas aí dispensou e não teve. Tem muito ainda, principalmente décadas atrás, né? Hoje está mais difícil porque todo mundo já conhece seus direitos, né? As pessoas já estão mais seletivas quanto a isso. Mas até o próprio empregador, né? Para não ter problemas, ele está se Registrando, registrando. né? Mas esse período para trás, se a pessoa não tiver isso aí, Não não tem consegue, como, não não consegue. consegue. Só com testemunha Né? e tudo não Só com consegue testemunho mais. não consegue. A justiça diz que precisa de indício de prova. Então, se eu tenho um recibo, um contrato, aí eu posso complementar com prova testemunhal, mas só prova testemunhal não é possível, Ah, né? tá. No caso do trabalhador rural, serve como prova, por exemplo, a propriedade escriturada lá, registrada no nome do pai dele ou dele mesmo. Isso aí serve também. Serve. E assim, quando você é menor e está trabalhando, a lei permite a atividade rural de menor ser computada para aposentadoria. Outras profissões não, A partir de que né? idade? A partir de 8 anos de idade é possível contar. Isso está na Eu não jurisprudência, no sabia. entendimento dos tribunais. É porque Então, tem muito, principalmente antigamente, começava a trabalhar, ela era até antes disso, né? E exatamente, a era mão de penoso, obra, um trabalho né? penoso, né? A mão de obra era utilizada do grupo familiar até hoje, mas mais para trás, década de 80, 90, havia muito êxodo rural. As pessoas estavam vindo para a cidade e desfalcando. E a alimentação da cidade vem do pequeno trabalhador, do agricultor familiar. Então, o governo fez a título de incentivo. Olha, quem se manter no campo vai se aposentar. A mulher, em 88, a Constituição garantiu, em 88, a aposentadoria para a mulher do campo, que não tinha. Garantiu também o direito para que os menores, né, pudessem é, usar esse tempo para aposentadoria. Então, vai usar o quê? A prova emprestada dos pais. Meu pai é lavrador, aposentou como lavrador. Se eu estava menor, com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até os meus 18 anos, com ele na roça, né? Então, eu estava também trabalhando de roça. E daí eu posso aproveitar a prova emprestada do meu pai para reconhecer o meu vínculo rural e levar o meu tempo para a aposentadoria, né? Documento da terra, a própria aposentadoria do meu pai, porque se meu pai chegou aos 60 anos e aposentou, reconhecendo o tempo dele para trás como rural, ele era rural. Se ele era rural, os filhos estavam na roça com ele na infância. E a jurisprudência permite, a partir dos 8 anos, reconhecer esse tempo para fins de aposentadoria, Excelente. né? E quando a pessoa não tem esses tempos, né, mas está aqui trabalhando na cidade e vai
oscila entre a atividade privada e o serviço público, ele tem que fazer esse planejamento para não perder nenhuma desses tempos. E além disso, tem a questão do valor que ele vai receber, porque agora é uma média, né? Sim, Você falou. Essas pessoas que estão entrando a partir de agora, vamos dizer, quem começa a trabalhar agora em 2025, aí a regra dele já é outra, que é o limite do, dos do, 60% do cálculo, né? do cálculo, né? Isso. E tem o teto do INSS Tem também, também o né? teto do Hoje está INSS. quanto? É 8.157, né? Então, Alguns mesmo que a centavinhos. pessoa ganhe mais, no serviço público, inclusive, e na iniciativa privada o teto é 8 mil e alguma coisa. Desde que ele ganhe 8.157. 20, 15, 10, ele vai ganhar no máximo isso. Então, assim, já mudou mais ainda, né? Mudou mais ainda. A pessoa consegue fazer. Como que eles fazem assim? Ó, eles falam, mas se você ganha mais, tem a previdência complementar. Como é que funciona isso? Ele paga a mais e recebe pelo próprio IGPrev ou pelo INSS, ou ele tem que fazer no banco? Não, tem o Fundo de Previdência Complementar, o FUNPREV, né, dos servidores públicos. Ele pode procurar e fazer a sua complementação lá. E depois ele vai fazer as retiradas de valor X, de acordo com o que ele conseguir pagar. Digamos, se ele é um servidor público que ganha 20 mil e só vai pagar a previdência de 8.150, em cima de 8.157. O restante, ele pode fazer o FUNPREV, a previdência complementar, em cima daquele outro valor, para ele ter uma aposentadoria aproximada do que ele realmente recebe, mais ali próximo do que ele recebe. Ou ele também pode fazer as previdências privadas, né? São as previdências dos bancos, né? E tem outras previdências que não são de banco, que são complementar também. Ah, e eles, nesse planejamento, tem custos, obviamente, que o advogado não vai trabalhar de graça, né? Sim, E muita gente, às vezes, fica receoso, não, eu vou gastar e tal, só que, às vezes, o prejuízo que ele vai ter é muito superior ao o que ele está querendo economizar aí. Como ele vai planejar antes, só eu estou falando da minha visão, né? uhum. Como ele vai começar a planejar bem antes, ele consegue diluir esse custo, né, ao longo do tempo e acabar gastando menos lá quando for aposentar. Esse meu pensamento, ele está correto? Tá correto. E até porque, assim, os profissionais que fazem os planejamentos previdenciários, ele cobra a consultoria e ainda divide, né? A Dependendo, pessoa pode parcelar. pode parcelar. Então, os advogados cobram e dá condição também da pessoa pagar esse planejamento. Então, eu acho que não é algo que a pessoa vai investir, né? Quando ele conversa sobre o assunto, ele vai perceber os ganhos que ele tem, né? E aí, percebendo os ganhos que ele tem, ele vai fazer as contas, se compensa ou não fazer o investimento no planejamento para ter clareza de qual a regra ele vai se encaixar e quanto vai ficar a aposentadoria, para saber também quando ele se aposenta e se pagar esse investimento vai valer a pena. Uma pergunta que o pessoal costuma fazer aqui, porque eu já trouxe advogado previdenciário aqui antes, mas mais para falar da carreira, né? Uhum. Mas o pessoal sempre pergunta. E uma pergunta que sempre fazem é, por exemplo, quem é do serviço público? E eu creio que para o serviço privado também deve ser a mesma regra. Ele já completou o tempo, mas ele quer continuar trabalhando. Aí tem o abono de permanência. Ainda existe o abono de permanência para as novas aposentadorias? E outra questão, isso que existe, vale a pena esse dinheiro que a pessoa vai receber a mais ali, vale a pena para ele continuar trabalhando? Silvio, depende. Por quê? O abono de permanência com a reforma do IGPREV, aqui no estado de Tocantins, 20 de dezembro de 2023 foi a reforma, ele tirou o abono de permanência das regras de transição. Então, o abono de permanência hoje são na aposentadorias nas regras permanentes, que é a aposentadoria voluntária, Uhum. aquela que você tem que preencher a idade e o tempo de contribuição, que hoje está lá 65 anos mais 25 de tempo de contribuição para o homem, 60 anos mais 25 de tempo de contribuição para a mulher. Né? Então, na regra de transição, você vai aposentar com 55, com 60, com um tempo de idade menor. E nessas regras de transição, você não consegue o abono de permanência mais. É só para quem era mais antigo e já Exatamente. estava nas regras anteriores. Aí, outro fator que tem que levar em consideração: o cálculo da aposentadoria. Na regra atual, é média de 60%. O abono de permanência é o direito de parar de pagar a contribuição previdenciária. Preenchi os requisitos,
né? Preenchi os requisitos, digamos, uma mulher 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição, no mínimo, preenchi. Não quero me aposentar. Então, agora, eu vou pedir para o IGPREV a devolução da contribuição previdenciária, porque eu já preenchi os requisitos. Não preciso pagar mais. Beleza, esse é o abono de permanência. É a devolução da contribuição previdenciária quando o servidor já preencheu os requisitos e quer continuar, quer permanecer no trabalho. Agora, a sua aposentadoria vai ser a média dos 60%, mais 2% que exceder a 20 anos de tempo de contribuição. Então, tem que fazer conta para ver se você parar de contribuir e ficar recebendo a contribuição de volta, se vai compensar no valor da aposentadoria que você vai ter, Ah, é porque vai diminuir, né? Porque vai E, diminuir. Então, e teria que quem fazer ainda tem conta. direito ao abono de permanência, ele, na verdade, recebe o salário integral, porque está trabalhando, Uhum, obviamente, e ainda recebe os 14% que ele paga de previdência. exatamente. Então, ele recebe um acréscimo, sim, os que ainda têm direito, né? Quem não tem, Quem não perdeu, não tem mais né? como, né? Vai continuar trabalhando e recebendo o seu salário. Mas se aposentar, vai diminuir, né? Corre o risco de diminuir. Então, eu preciso fazer conta, preciso fazer o estudo do caso. É aí onde eu falo da necessidade de planejar para saber, eu faço o pedido do abono de permanência porque vai ser interessante ou eu continuo pagando porque vai melhorar a média da minha Ah, vai continuar aposentadoria. aumentando, né, a média. Exatamente, vai continuar, vai melhorar o valor da minha Para quem aposentadoria. compensaria, em tese, é só quem ainda tem o direito da integralidade e paridade, os que são mais antigos, né? Ou, por exemplo, quem está na polícia, que garante esse direito até, no caso aqui do Tocantins, até 2023, né? Quem Uhum, ingressou até 2023. E alguns outros de 2019 para trás, né? isso. Ah, entendi. E o custo, né? Obviamente não tem um custo fixo para a pessoa que quer aposentar, porque depende muito de caso a caso. Mas em média, o que que a pessoa gastaria ali? Pode falar em percentual em relação ao salário dele, ou assim, só para as pessoas terem uma ideia mais ou menos de quanto ele gasta para fazer a consultoria para aposentar, para planejar a aposentadoria, ali dentro desses 5 anos para trás, Uhum. e também para aposentar. Como que é feito mais ou menos essa negociação em média? É, como, assim, eu não tenho aqui ele em percentual do que seria, porque a gente não sabe quanto que vai ser a aposentadoria da pessoa, Uhum. qual percentual vai cobrar, né? E nos casos de consultoria, a OAB orienta o advogado a cobrar um valor fixo, né? No caso dos benefícios, orienta a cobrar um percentual do benefício. É um contrato de risco mediante o resultado. Mas no caso de consultoria, serviços que o resultado não é dinheiro, não tem como a gente mensurar um percentual, Uhum. né? Porque o resultado é um estudo para saber como vai ficar a minha aposentadoria, Um né? É planejamento, um né? planejamento. Mas hoje, no mercado de trabalho, né, os advogados, e de acordo com a tabela da OAB, estão cobrando em torno de 2.000 a 5.000 reais, um salário a 8.000 reais, em torno disso, de um salário a 8.000 reais, dependendo da complexidade do Uhum. caso, Então é né? razoável, não É é um nada valor que foge razoável, à realidade. né? Eu ouvi também que, até eu ouvi, não tenho certeza da informação, você me corrija se eu estiver errado. Falaram que no caso das aposentadorias, via de regra, eles utilizam uma regra que a OAB estipula, não sei se é verdade, que pode ser feita a negociação é aberta, né? Entre Sim. cliente E o e profissional? o profissional. Ela só não pode exceder a 50% do que a pessoa vai receber. Por exemplo, o advogado não pode receber mais do que O o, cliente o dele. cliente, né? Então, assim, até a metade, meio a meio, pode. Daí para trás é uma negociação aberta. É assim mesmo? É assim mesmo, né? A OAB, ela regulamenta a forma de como o advogado vai cobrar, mas ela dá parâmetros, porque assim, Silvio, digamos, um advogado que está ingressando agora, né? Ele não tem experiência. A OAB ela não taxa que você tem que cobrar. Essa é a tabela fixa que todo mundo tem que cobrar. Ela dá parâmetros. Você pode cobrar de tanto a tanto. E aí o advogado vai cobrando de acordo à experiência, A a estrutura que ele estrutura que ele tem. tem, né? O investimento que ele fez, a experiência que ele tem no mercado.
né? E aí, não é justo um advogado que começou hoje, né, que não tem experiência, está cobrando o mesmo valor de um advogado que já está aí 15, 20 Tem um anos no escritório mercado. grande, com uma estrutura grande, que dá Exatamente, todo o né? suporte, né? Não é a mesma coisa. Por isso a OAB, ela dá referências, dá parâmetros para que os advogados possam cobrar dentro daqueles parâmetros mínimos ali. Outra questão muito comum entre as dúvidas das pessoas é: e quanto tempo leva em média, né? Claro, vai variar de caso para caso, mas assim, em média, demora muito para a pessoa, depois que inicia com o processo ali, para ela chegar à aposentadoria? É um processo demorado? O processo de aposentadoria em si, Isso. né? Ó, no INSS, ele tem demorado aí, em média, 8 meses, 1 ano e às vezes até mais, né? Agora, como eles estão usando IA e a IA faz análise rápido, tem casos que a gente consegue aí dentro de uma semana, ou às vezes no mesmo Sério? dia, né? Porque o INSS está trabalhando com inteligência artificial. Agora, o que eu acho ruim na inteligência artificial é porque a inteligência artificial ela está projetada para ler o que tem no banco de É um dados. leitor, né? O De que tem banco no de dados. CNIS, o que tem no banco de dados. Se o que tem no banco de dados não está ok, vai negar. E aí você teve uma negativa rápida e agora você precisa ir para a justiça. Judicializar. E se é analisado por um ser humano, ele vai mandar uma carta de exigência, ele vai pedir documentação que está faltando, que ele acha que é importante para poder instruir o processo. E aí esse processo vai demorar um pouco mais. Mas quando ele cai na inteligência artificial, as respostas têm sido rápidas, Foi bom você tocar nesse né? assunto, porque muita gente não sabe ainda que a análise está Aham. sendo feita por inteligência artificial já e que já está tendo essas melhorias, né? Que de certa forma é uma É uma melhoria. melhoria, Tem os seus né? gargalos ainda? Tem, mas é uma melhoria. Mas você falou aí de judicializar. Porque muita gente acha que sempre tem que judicializar. E às vezes não, né? Às vezes você Não. consegue rápido, quando tá tudo ok, administrativamente, né? Porque muita gente não tem essa percepção. Existe a esfera administrativa e a É a judicial. judicial. A administrativa tem que ser feita primeiro. Enquanto não negar lá ou aprovar, você não pode entrar direto judicial, né? Não. É um Porque pré-requisito, senão chega lá no né? judiciário e vai falar: você já pediu lá administrativo? Ah, não, então volta para lá e pede. É assim, A né? gente teve até um caso, Silvio, de um advogado de São Paulo que veio aqui um tempo atrás aí, fez uma arrastão, foi antes da pandemia, fez uma arrastão aí, protocolou umas 800 ações diretamente na justiça, né? E o judiciário respondeu que a justiça não é balcão do INSS. Primeiro, você tem que ir na via administrativa. Se o INSS negar, se o IGPREV negar, se o Prev Palmas negar, se o Instituto de Previdência que você foi postular negou, aí sim tem um conflito de interesse. Agora você vai pedir para a justiça resolver. Porque o administrativo, o próprio órgão, ele vai avaliar e vai dizer: ó, você tem direito, vamos te aposentar. Não, você ainda não tem direito, não vamos te aposentar. Se você não está satisfeito com isso, aí você vai na justiça e a justiça vai decidir, né? E Aham. vai determinar que o órgão aposente a pessoa, caso seja bem sucedida a ação. Se não for, vai falar: não, você realmente não tem direito ainda, você tem que esperar mais. É, então, é que fique claro aí, pessoal, para entender mais ou menos como é que funciona. E uma E coisa interessante, ó, que ir para a justiça, que às vezes a pessoa nega lá. Ele fez sozinho, negou, né? E aí ele não vai para a justiça. Aí dá um tempo, ele vai lá de novo, nega. Aí depois, quando passa tempos e tempos que ele vê que não consegue só, ele vai procurar advogado. E às vezes, naquele primeiro requerimento, ele tinha direito, mas como o tempo já passou e ele já pediu outro, dependendo, passou aí 10 anos, você não pode pedir aquele processo primeiro. E aí você perdeu dinheiro, os retroativos. Às vezes você tinha até direito naquele primeiro pedido, Mas aí não foi, mas aí não você deixou, judicializou. não E às judicializou. vezes não necessariamente você vai atrás do advogado só para judicializar. Às vezes a própria análise do advogado vai falar: realmente, você não deve judicializar agora. É um filtro, né? É, Fala assim, quando o advogado vê, ele diz: não, realmente você tem direito sim. E aí deve judicializar até para você não perder esses retroativos, né? exatamente, porque ó, o prazo para você entrar é até 10 anos, Mas mas para para você receber, receber é só 5. Se você não cuida de buscar ajuda com quem sabe,
você fica Você perdendo está dinheiro e perdendo tempo. dinheiro. E aí, às vezes, aquela economia de, eu não quero pagar um advogado, você vai perder nos retroativos que você não vai receber, né? Exatamente. Na É o barato prescrição, ele que vai fica caro. prescrever e você não recebe. E quando a pessoa, por exemplo, hoje, prefeituras, né, estão criando ainda algumas não têm, mas algumas criaram ou já estão criando os seus regimes próprios de previdência, né? No caso, para os servidores públicos municipais. Muda muito as regras de um instituto de previdência municipal para outro, ou eles seguem mais ou menos o mesmo parâmetro? Tem institutos que mudam, né? Por exemplo, o Gurupi, né? Eu já tenho conhecimento lá da legislação lá do Gurupi-Prev, né? O Impar, que é de Araguaína, o Guaraí-Prev, que é de Guaraí, o Prev Palmas, né? Então, tem municípios que fizeram regras mais específicas de acordo com a realidade do local deles lá, né? Da região. E tem outros não, que copiaram, né? E aí, às vezes, a regra fica um pouco diferente quando o município usou a realidade dele lá, Às vezes pode ser melhor, às né? vezes pode Às ser vezes pode não ser tão pior, boa. não tão boa, Aí por isso que né? tem que ter essa análise do especialista, né? Não é igual em todo lugar. Por exemplo, Silvio, a regra da reforma de 2019. O estado do Tocantins, né, pegou uma parte e trouxe para o regime próprio. Já os municípios não. Prev Palmas aqui não trouxe nada, não fez reforma nenhuma. Nenhum dos municípios levaram as alterações da emenda 103 de 2019 para a realidade deles lá. Porque ficou muito dura, né? Ficou uma aposentadoria onde você vai trabalhar mais e ganhar menos. E às vezes o salário nos municípios nem é tão alto quanto no No estado ou estado na ouro. União. Uhum, E aí, às vezes, a pessoa recebe muito menos que um salário mínimo, dependendo do cargo, né? Depois que exatamente. aposenta. Muitos lá estão recebendo o salário mínimo. Se for colocar média de 60%, vai ser abaixo do salário. Ninguém Aí vai pode ter que receber, vai complementar ter de que qualquer jeito. complementar de qualquer jeito, né? E quando, por exemplo, tem uns municípios que não tem regime próprio, aí no caso vai para o INSS, né? Eles recolhem direto para o Sim, INSS, né? sim. Ocorre e quando não recolhe? Às vezes o prefeito lá não recolheu, não. A pessoa fica prejudicada, como é que funciona isso? É ela que vai ter que pagar depois, ela vai ter que cobrar da prefeitura, ou do órgão, às vezes do Estado, ou do patrão, como é que funciona isso? É excelente pergunta, Silvio, porque a gente depara com essa realidade aí todo dia, né? Todo dia a gente encontra um servidor do município que não tem regime próprio e que a prefeitura está pagando o INSS e não pagou. O que a lei diz em relação a isso, Silvio? A lei diz que quem tem patrão, né, quem está ali, quem é o responsável é o gestor. O gestor desconta do contra-cheque para mandar para o INSS. De quem é a responsabilidade? Do gestor. É ele que retém o dinheiro. Então, o servidor, ele só precisa provar que trabalhou. O dinheiro é briga de gente grande, é entre o município e o INSS. Porque o trabalhador não ficou com o dinheiro, não tem responsabilidade de fazer repasse. Então, se o município descontou da folha do contra-cheque do servidor e não fez o repasse, é ele, município, que tem que resolver essa questão financeira com o INSS. E o segurado, ele precisa comprovar o vínculo e a atividade. Aí ele precisa pegar as fichas financeiras, ele precisa pegar o termo de posse, ele precisa pegar comprovantes, portarias de nomeação, né, para ele provar que realmente existiu o vínculo. O dinheiro, o município vai ter que fazer o pagamento para o INSS. Mas o governo federal ele já está trazendo algumas perdas para os municípios que não estão com o INSS em dia, porque vai emitir certidão e a certidão vem negativa. E vindo negativa a certidão, aquele município não consegue as emendas, os recursos, os projetos serem aprovados para trazer Então, benefício, pelo menos hoje está tendo uma né? cobrança maior em Hoje cima já está, deles. né? Ou então eles vão ficar lá sem dinheiro, né? Exatamente. E outra questão também que as pessoas deixam de analisar quando estão muito cedo ali no. Começou a trabalhar, um jovem aí de 18, 20 anos, ele começou a trabalhar. Muitas vezes ele tá vendo a aposentadoria dele tão distante, ou ele acha que nem vai aposentar, porque tá vendo aí
o tempo todo as notícias falando que a Previdência vai colapsar, que você não vai aposentar e tudo. Na sua visão, você acha que realmente tem uma probabilidade alta de colapsar? Agora você falando aí para o jovem. Um jovem está entrando no mercado de trabalho aí com seus 16, 18 anos. Ele deve já começar a se planejar para não receber uma aposentadoria, ou pelo contrário, ele deve se planejar e fazer essa guardar os documentos dele, já ter, porque hoje tudo é em nuvem, né? E tal, as Uhum. pessoas, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, é bom ele ter registros disso, fazer a pastazinha da aposentadoria dele desde jovem, desde adolescente, ou realmente a coisa tá indo pro brejo? Olha, eu acredito que é, tem mais de 80 anos o INSS, né? Vamos falar aqui de INSS que tem mais de 80 anos. Sempre tem as reformas dizendo, não, vai encerrar, vai liquidar, né? Mas o INSS vem se mantendo. E eu acredito que o INSS ele vai se perpetuar por muito tempo ainda, né? E é interessante que as pessoas jovens que tiveram oportunidade aí de investir, investe. Agora, talvez seria interessante planejar o que seria um investimento com tempo médio de retorno, né? Porque às vezes você, por exemplo, já fiz planejamento onde a pessoa estava pagando o teto máximo sob 8.157 e o tempo médio, no tempo médio de retorno não compensaria ele pagar. E a pessoa baixou a contribuição porque aquele valor estava alto e não ia reverberar para ele. Não adianta pagar Não adianta mais, pagar sendo mais. que quando você for receber, você não vai receber Exatamente. mais. Aí seria planejar para saber qual a média, sobre quanto eu pago. Pago sobre um salário mínimo? Pago sobre 3 salários? Pago sobre 5 salários? Vou pagar sobre o teto máximo e vai valer a pena? Então, seria fazer um estudo, porque eu acredito que o INSS ainda vai durar aí muito tempo. E, paralelo a isso, eu recomendo fazer os outros investimentos, né? Fazer outros investimentos para que você possa complementar esse do INSS. De acordo com o perfil de cada um, né? Porque o INSS, Silvio, querendo ou não, hoje, é garantido. Quem tem um benefício no INSS, ele tem aquele valor fixo garantido. Dentro de mais de 25 anos de experiência na advocacia previdenciária, eu tenho me deparado com pessoas que teve uma vida maravilhosa do ponto de vista econômico e chegou lá para mim fazer um BPC, um benefício de prestação continuada, que é um benefício da assistência social para ajudar aquela pessoa com um salário mínimo. Então, você também não sabe como é que vai ser seus investimentos, se você Ao tem longo dos ao anos, né? longo dos O que anos, hoje está dando dinheiro, amanhã pode pode ser desaparecer. exatamente. E aí eu recomendo que você faça as duas coisas, né? Procura, estuda como investir, né? Hoje a gente não tem educação financeira nas escolas, a gente não tem educação financeira no nosso lar, Ma- nossos pais não sabem. É culpa deles? Não, também não ensinaram a eles, Mas agora tem na né? internet, Mas na agora palma nós da sua mão. temos, agora nós temos. Então, busque aí uma consultoria financeira. Eu busquei, né? Em que eu vou investir paralelo ao INSS? Né? Estava contribuindo com o máximo. Vou dar uma reduzida. Agora já não compensa mais eu contribuir com o teto máximo. Não vou me aposentar com o teto, né? Porque tenho contribuições atrás que não, que eram baixas, né? O tempo de rural, o cálculo é feito de 94 para cá. Então, o tempo de rural não vai me prejudicar, porque é o salário mínimo, mas ele não vai entrar na média, porque só entra na média de 94 para cá, tanto no INSS como no regime próprio. Por que só entra o dinheiro de 94 para cá? Por conta do real. Foi a 24 de julho de 94, foi a data da implementação do real no Brasil, Teve uma né? estabilidade aí. Teve a estabilidade da moeda e aí, para poder voltar lá no tempo, houve o RV, Plano Collor, Bresser, cruzados novos, cruzados velhos. A moeda mudou frequentemente, rapidamente, repentinamente, e aí o Saía de governo 1.000 para milhão muito rápido. exatamente, o governo tem que contratar um atuário para poder fazer essa conversão da moeda e isso fica caro. Então, o que o governo Sai mais fez, barato já isentar logo, né? né? Mas esse sair mais barato para o governo, às vezes para nós segurados,
servidores, fica caro, porque tem pessoas que para trás contribuíram alto. Quando converte a moeda, dá alto, né, os valores, e não vai entrar na média. Por isso que teve a tese da revisão da vida toda, Uhum. né? E o STF disse que não, né? E aí mantém o cálculo de 94 para cá. Excelente. Você falou sobre o BPC. Qual a diferença do BPC para aposentadoria? Porque tem gente que não sabe, né? Então vamos esclarecer aqui para quem não sabe. O BPC é um benefício de prestação continuada, é da Lei Orgânica da Assistência Social. Ele tem o objetivo de amparar idosos e deficientes que não conseguiram ser segurados do INSS. Então, o governo, através da assistência social, ajuda, né, com um salário mínimo. Isso foi criado ainda lá nas décadas de 90, com Fernando Henrique Cardoso. O FHC tinha as casas-abrigo, Silvio, e lá ia depositando os idosos. E o governo assumia a parte de saúde, de alimentação, de hospedagem, de tudo daqueles idosos que eram abandonados pelas famílias. E na década de 90, o presidente na época, que era o Fernando Henrique Cardoso, disse o seguinte: nós vamos devolver, vamos fechar as casas-abrigo e vamos devolver os idosos para sua família. Como que nós vamos devolver? Nós vamos dar a eles um salário mínimo. E aí criou o benefício e dá um salário mínimo tanto para o idoso, que é considerado carente, vivendo em situação de vulnerabilidade social, como para uma pessoa deficiente que não tem como ser inserido no mercado de trabalho e não tem como se manter. A família também não tem condições de manter. Então, esse é o BPC, um benefício de prestação continuada para pessoas idosas, acima de 65 anos, tanto homem como mulher, e para as pessoas deficientes, não importa a idade, pode ser uma criança autista, pode ser uma criança, né, cadeirante ou um adulto, não importa a idade. Né? Para o deficiente, não importa a idade. Né? Excelente. E as pensões? As pensões têm regras diferentes, né? E a pessoa que, às vezes, o seu familiar ali, a esposa perdeu o marido perdeu a esposa, os filhos, né? Ou algum outro dependente. No caso, são regras diferentes para o pensionista, porque o pensionista, às vezes, não tem como planejar, né? Que a pessoa, às vezes, morre de uma hora para outra. Mas ele deve procurar um advogado para fazer essa análise também? Ou as regras são bem simples, que a pessoa pode ir lá e pedir? Olha só, as regras não são bem simples também para a pensão. Por quê? Pode acontecer de uma pessoa ser especial, ser com deficiência. A regra diz que os com deficiência vão ter pensão de 100%. E essa pessoa com deficiência, digamos um filho, ou até uma esposa mesmo, ou até um esposo com deficiência, perdeu lá o companheiro, perdeu lá o cônjuge, perdeu o filho, perdeu o pai e é deficiente. A pensão hoje é 50% do cônjuge, mais 10% por ser dependente. E o restante divide, os outros 40% divide entre os filhos menores ou os filhos inválidos. Né? Então, para os deficientes, vai ser 100%. Então muda, Mas né? se a pessoa não provar que é deficiente, já tinha deficiência, ele vai receber só os 50%. Ou o 10%, dependendo do que for rateado lá entre... Então, se ele já era deficiente, é uma regra. Se ele ficou deficiente após a morte do... Não, a deficiência tem que ser antes da morte. Antes da morte. Antes da morte. Depois né? não. Depois não. Então realmente faz uma diferença Faz uma grande. Porque, por diferença. exemplo, se vamos supor aí um rapaz, servidor público ou trabalha na iniciativa privada, ele morre e deixa a esposa e um filho. Se a esposa e o filho não têm nenhum tipo de deficiência, vai receber 50 mais 10. 10%. 60%. Se o filho tem uma deficiência, aí vai receber 100%. 100%. Ele vai receber 100%. Mas ele vai dividir com a esposa, na verdade. Vai fechar os 100%. Essa pensão ia ser 60%. Se tem o filho deficiente, a pensão vai ser 100%. Uhum. Né? Aí só no futuro... E se ele for deficiente e tiver só, vai para ele 100%. Digamos, a pensão é 10 mil. Vai os 10 mil para ele. Tá. Né? Mas se for com a mãe, vai os 10 mil para a mãe e quando ela falecer ou ele ficar maior de idade, vai para ele. Vai para ele.
Perfeito. Então, realmente é bom fazer a análise de É bom qualquer fazer jeito, análise né? de Porque qualquer jeito, tem muita porque coisa que muda, né? e assim, a gente também já tem atendido pessoas que eram tinham a deficiência, né, Mas não mas não comprovaram. comprovaram. Não comprovaram na hora de pedir, achava que era só pedir, né, E aí e foi já e aí surpreendido foi por essa. surpreendido porque só recebeu Aí tem 60%, como fazer o pedido da né. revisão. Aí tem como Faz pedir a sempre revisão. judicial ou faz administrativamente Faz primeiro? tudo começa Sempre administrativo. administrativamente. É. Aí, se não der Se não certo, der aí certo, você vai no judicial. Ótimo, porque tem muita gente que está nessa situação. Inclusive, esse podcast aqui, ele é da estrutura da nossa entidade de representação de classe, né? Dos peritos criminais. E teve caso aqui, né, do colega se enquadrar justamente nisso, né? E tem que fazer o pedido, teve que fazer o pedido da revisão, salvo engano. Tanto pela questão das promoções que ainda não tinham sido pagas, né? uhum, Da pessoa, que no caso do serviço público tem as promoções, né? E a pessoa faleceu e ainda não tinha recebido as promoções, teve que fazer o pedido da revisão. E aí tinha a esposa e o filho dele tinha uma condição especial também, né? E aí teve que fazer esse essa ajuste. alteração aí para poder receber o percentual maior, né, Então, senão fica no prejuízo e não está sabendo, exatamente. Não deixe de né. conhecer os seus direitos e lutar por eles, porque pode fazer uma diferença grande financeiramente para você, né? Exatamente. Aí falar em progressão, né? Tem os casos do servidor público que, quando ele tem integralidade e paridade, ele tem a progressão, aumenta o salário, e aí ele sai tranquilo, pode já pedir aposentadoria. Quem vai receber média, né? Eu já tive algumas pessoas que me consultaram que vão aposentar com média, e aí ela já preenche o requisito para aposentar. E aí ela queria fazer o quê? Receber a progressão e já aposentar. Se ela vai aposentar com média, receber a progressão e já aposentar, não vai fazer diferença Que ela não nenhuma. recebeu ainda para entrar na média. É Exatamente, só quem recebe né? integral que faz E diferença, né? só para quem recebe. Então, assim, às vezes a pessoa recebe a progressão, faz a aposentadoria e quando vem o valor da aposentadoria, poxa, progredir e ver uma aposentadoria baixa Aí assim, não compensa ficar né? mais tempo lá. Exato. Às Né? vezes até correndo risco de adoecer no serviço ou algum problema, né? Eu acho que, pensando aqui em outra questão, me veio à mente a questão dos custos com documentação, né? Que a gente falou, por exemplo, a pessoa que tem um tempo rural e tal, e ele tem que pagar. Geralmente, vamos supor que é uma pessoa que trabalhou 5 anos no período rural, mas foi dentro da década de 90, então ele vai ter que pagar. Fica caro para ele pagar isso aí? Fica caro, Caro quanto? né? Assim, depende do Se ele, salário que ele recebia é ou... porque o INSS vai usar como parâmetro o salário que você está recebendo agora. Se for acima do teto, aí ele vai usar o teto máximo. E aí, pagar lá da década de 90 para cá, lá do início da década de 90, os 5 anos, de 90 a 95, tem muitos juros e Ah, correção. vai corrigir um Vai período corrigir o grande. período e multa. Então, quando coloca juro, multa e correção, é um período grande Aí para você corrigir, pensa aí, 20, né? 25 anos de correção, né? Então, Aí fica aí fica puxado. puxado, né? Então, Tem que ver se compensa, né? até para fazer isso tem que fazer planejamento. Que às vezes E a gente, compensa trabalhar para frente mais esse período, né? exato, porque às vezes quando calcula, né, não vai compensar pagar, E aí a né? sua média para frente pode gerar um valor maior no final da sua aposentadoria do que pegar um valor para trás e pagar isso corrigido. E tem que pagar de uma vez só ou dá Não, para parcelar? parcela, Dá para parcela. parcelar? Só que se você está querendo fechar esse tempo para já aposentar de imediato, aí você tem que pagar à vista. Uhum. Agora, se você planeja com Uns antecedência, 5 anos é, antes. aí você pode parcelar na receita Ou mais, né? Às em vezes falta vários. 10 anos para a pessoa É, aposentar e ele recolher esse tempo de 20 anos para trás. Aí é um período assim, 20 anos anteriores a ele começar no serviço público, por exemplo. Aí ele pega lá esses 5 anos mesmo corrigido, ele vai ter 10 anos para ir pagando. Aliás, parcela em quanto tempo até? não, eu acho que não vai parcelar em 10 anos, mas eu acho que até 60 vezes, né, 5 anos, eu acho São que 5 anos, dá para ir se planejando, né? dá para planejar, De repente cabe né? no orçamento. Aí, mas não tem bem certeza do que a Receita parcela. A gente já teve parcelas em 12 meses, né? Mas, salvo engano, até 60 meses a É Receita é possível. possível. Mas olha só, Silvio,
É interessante, no planejamento, você saber quanto você tem que pagar. Quando você aposenta, quanto que vai ser sua aposentadoria, né? Quanto tempo o aposentado paga esse investimento que você fez? É interessante pensar nisso. Por quê? Porque às vezes você passou 5 anos pagando para aposentar mais cedo e agora, 15 anos da sua aposentadoria, não dá para pagar o investimento. Do que aumentou, né? Esses É. 15 anos, assim, Aham. do que teve de diferença, quando você vai somar, foram 15 anos para frente, você vai ter que... Que tá Sabe pag... nem se vai viver isso tudo. Exatamente. Aquilo que você está recebendo de aposentadoria foi o que você pagou para aposentar nesses 5 anos. Ah, bem lembrado desse detalhe, porque você tem que fazer conta para É, tudo, fazer né? conta para tudo. E às vezes é para ver o tempo médio de retorno. Eu vou investir 5 anos de dinheiro, né, aqui. Agora, aí eu me aposento. Com quantos anos aposentado eu tiro esse dinheiro de volta? E a pessoa que tá assistindo e assistiu até aqui, tem essas dúvidas, tudo, como é que ela faz para entrar em contato com você, por exemplo, né? Ela pode pesquisar um advogado previdenciário, mas às vezes ele gostou de você aqui e você tem um telefone, um Instagram, um site que você atende? Tem o nosso Instagram, né? @DinalvaCostaADV. @DinalvaCostaADV. Você pode mandar uma pergunta para ela lá na DM também, pode ver o contato e de repente você quer fazer uma análise do seu caso, vá lá, porque você vai ter uma pessoa que tem, você tem muitos anos, né? Você trabalha só com Só previdenciário. com previdenciário, né? Eu sou pioneira aqui no estado na previdência, né? Eu comecei em 2000 fazer direito previdenciário. Eu me formei em 95 e eu já vim com a minha carteirinha, comecei a advogar em 95 e nos 5 primeiros anos fiz uma espécie de clínica geral. Em 99 para 2000, eu decidi que eu ia ser boa em alguma coisa, né? Porque não dava para ser boa em tudo. E escolhi o previdenciário, uma área que eu me vi como propósito, né? Porque aqui eu ajudo pessoas e também sou ajudada. Então, aí, ó, mais de 25 anos aí de atuação na área específica, eu tenho certeza que você não vai sentir que não dá para conseguir alguma coisa útil para você, caso a caso, né? Às vezes você só quer fazer uma consultoria e ver a questão do seu planejamento para aposentadoria, às vezes você já está esperando aí para aposentar, já passou do prazo, inclusive, às vezes, ou está próximo. Então é sempre bom procurar uma assessoria com quem entende do assunto, né? Eu, particularmente, sempre prefiro um especialista, porque ainda mais com casos complexos que envolvem dinheiro, né? E o meu Exatamente. futuro. Então, @DinalvaCostaADV, você lá no Instagram, você vai entrar em contato com ela. Você coloca dicas também, né? Você A fala gente sobre... fala, pode nos seguir no Instagram, a gente tem vídeos sobre INSS, servidor público, são o público que a gente atende, né? E a gente pode estar acrescentando. É isso aí. Então não deixe de seguir @DinalvaCostaADV e segue também o @Esfera Podcast aqui no Instagram e lá no YouTube. Você assiste esse episódio completo aqui para você que está assistindo só esse trecho. Assista completo que tem muitas dicas e tiramos dúvidas aqui sobre essa questão previdenciária, né? Para você que está querendo aposentar, ou seu pai, sua mãe, seu avô, algum amigo, manda esse vídeo aí, compartilha também alguém que você acha que está precisando saber alguma coisa sobre previdenciário e o contato da nossa convidada de hoje aqui, que eu tenho certeza que você vai encontrar muita informação importante lá no Instagram dela. E agora, eu peço para você deixar uma mensagem para quem está pensando em se aposentar ou para quem acha que não chegou a hora ainda, o que que você deixa aí de dica, de recado para essas pessoas com relação à previdência? Quem está aí sem saber se planeja ou não, eu deixo a mensagem seguinte: se planeje, porque você não sabe o seu futuro. 10% você tem que viver no passado, 60% você tem que viver no presente e 30% você está caminhando para o seu futuro. Então, planeje, organize aí a documentação, né? Estude as possibilidades, o mercado previdenciário, tanto das previdências públicas como da previdência complementar, e invista no seu futuro.
Muito bom. Essa é Edinalva Costa, nossa convidada de hoje, advogada previdenciarista, que trouxe aqui informações úteis para você que pensa em se aposentar, você que está precisando se aposentar, quer fazer um planejamento e deve fazer um planejamento muito antecipado aí para sua aposentadoria, para você não passar perrengue aí quando estiver chegando a hora. Então, esse é o Esfera Podcast. Nós agradecemos a sua audiência. Gostamos muito desse episódio, né? Já convido a senhora para vir aqui outras vezes para a gente falar mais sobre aposentadorias, alguma mudança de legislação, né? Alguns assuntos específicos. E agradecemos mais uma vez você que está aí assistindo. Não deixe de curtir, compartilhar, comente aí, deixa sua opinião nos comentários. Assista e se inscreva no YouTube, viu? Não custa nada você clicar aí no inscrever-se e aí nesse sininho para você receber notificações de novos episódios. É a Esfera Podcast produzindo sempre conteúdos de qualidade e úteis para que você tire suas dúvidas e escolha melhor a sua carreira e também qual a sua área de empreendedorismo, seja no comércio ou na prestação de serviço, para que você tome suas melhores decisões. Então, agradeço mais uma vez a sua audiência e fiquem com Deus.